eu sou Valéria Carani. E agora, oxigênio para vocês. Eu estou aqui com a fisioterapeuta, professora universitária Carolina Vicentini Verde. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Nós vamos falar sobre ecoterapia. A Carol é mestre, professora, como eu disse. E, Carol, eu queria saber de você o que te levou a trabalhar com a ecoterapia. A minha paixão nasceu na faculdade, quando eu fazia graduação em fisioterapia, e uma paixão que eu precisei fazer alguns cursos de formação, e já faz mais de 10 anos que eu trabalho com ecoterapia. E quem que faz a ecoterapia? Quem procura a ecoterapia? Olha, pode realizar a ecoterapia pacientes que, na verdade, nós chamamos de praticantes. A partir do momento que ele realiza a ecoterapia, ele é um praticante de ecoterapia. Então, praticantes com distúrbios motoros, distúrbios sensitivos, dificuldade de aprendizado escolar, de alguma outra dificuldade intelectual, até para postura, pode ser utilizado a ecoterapia. Crianças e adultos. Crianças e adultos. A literatura traz que primeiramente, a literatura trazia que a partir dos 3 anos era recomendado a ecoterapia. Certo. Hoje nós já temos trabalhos científicos comprovados que a criança, em qualquer idade, ela pode realizar a ecoterapia. E também o adulto também. É claro que nós temos algumas contraindicações a respeito disso. Então, se uma criança com algum distúrbio motor, que apresenta uma instabilidade atlantoaxial, uma luxação de quadril, ela não pode realizar ecoterapia. Um adulto também, por exemplo, que tenha uma osteoporose severa, ele também não pode realizar a ecoterapia. A ecoterapia, ela é feita para públicos especiais? Não só especiais. Então, praticantes, né, indivíduos com necessidades especiais podem realizar, mas não, se você quisesse trabalhar uma escoliose, por exemplo, eu posso utilizar o movimento do cavalo para promover esse ganho de força muscular e trabalhar ganhos em relação a essa má postura, que é a escoliose. Eu não achei, eu achei que era mais para um público específico mesmo. E me fala, qualquer cavalo trabalha com ecoterapia? Não, é até importante falar sobre isso, porque eu vejo que as pessoas que não conhecem a ecoterapia acham que qualquer cavalo, quanto mais manso o cavalo, que seja um cavalo bonzinho, ele pode trabalhar a ecoterapia. Então, nós não temos uma raça específica para trabalhar a ecoterapia. Nós temos, assim, um cavalo que tem que ter bons aprumos, um cavalo que não pode ser muito alto, nós recomendamos que seja em torno de 1,5 m este cavalo. Também um cavalo que seja dócil e, se ele for macho, que ele seja castrado. Então, a gente não pode trabalhar, por exemplo, com um cavalo que manca. Ele é bonzinho, eu quero que ele realize a ecoterapia, então eu vou doar este cavalo. O cavalo não tem uma boa marcha e isso não vai executar um bom estímulo para o meu praticante. Você vê, são coisas bobas, né? A gente escuta às vezes a pessoa falando, eu tenho um cavalo manso, mas está velho, está manco, eu vou doar para a ecoterapia. Isso acontece mesmo. Nós recebemos muito esse tipo de cavalo e aí, infelizmente, a gente não pode trabalhar, porque eu tenho que ter a qualidade do movimento para poder trazer bons estímulos e uma reabilitação em excelência. Legal. E aqui em Araçatuba existe algum lugar específico, precisa ser um lugar pronto para ecoterapia ou qualquer lugar pode ser aplicado a ecoterapia? Um campo, um estabelecimento, um recinto, por exemplo? Então, aqui em Araçatuba eu sou docente do Unisalesiano e o curso de fisioterapia tem um convênio com o Centro de Ecoterapia de Araçatuba e nós promovemos com os alunos dos últimos semestres desse curso o estágio supervisionado. Certo. Então, os praticantes vêm e são atendidos dentro desse contexto dos alunos e dos professores envolvidos, no caso eu e a orientadora de estágio, que é a Gabriela. E é aberto a todos, qualquer pessoa pode procurar, por exemplo, se você é do Unisalesiano, eu posso procurar um Unisalesiano que lá eu vou me informar, ou uma pessoa necessitada que não tem, por exemplo, condições de pagar. Eu não sei se a ecoterapia é sempre paga, ou se existe algum trabalho da prefeitura a respeito disso. Aonde ela pode correr? Existe algum lugar que ela pode... Então, ela pode entrar em contato com a clínica de fisioterapia do Unisalesiano.
pedir para realizar uma avaliação e depois que ela realizar essa avaliação, o centro, se ela não tem condições de pagar, o Centro de Ecoterapia de Araçatuba tem disponível ou vai atrás de algumas empresas que apadrinham este praticante. Bacana. Então, existe esse apadrinhamento. Então, o Centro de Ecoterapia que vai resolver essa parte burocrática. Isso é muito importante, né? Tá informando para as pessoas que sempre acham que tudo é pago, né? E é legal estar divulgando para as pessoas que disponibilizam desses serviços. Me fala uma coisa, aqui no Brasil se trabalha a ecoterapia do mesmo jeito que trabalha no resto do mundo? Então, o que modifica é trabalhado da mesma forma. A forma de atendimento, de realização da ecoterapia é a mesma forma. O que modifica são os nomes. Por exemplo, no Brasil, a Associação Nacional em Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, ela tem a patente sobre esse nome que é a ecoterapia. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não utilizam a palavra ecoterapia e utilizam hipoterapia. Na Argentina, que também é um centro muito bom em pesquisas em ecoterapia, eles utilizam equinoterapia. Então, a terapia em si é a mesma, mais ou menos igual. Os nomes que são diferentes. E até é uma dificuldade para nós que pesquisamos ecoterapia, porque eu realizo um trabalho aqui, aí eu quero comparar os meus resultados com os resultados de um pesquisador dos Estados Unidos. Na verdade, fica sempre a dúvida, será que estamos falando sobre a mesma coisa? Eu imagino. Então é uma dificuldade que tem, que nos congressos, principalmente os internacionais, é discutido isso, mas ainda não se chegou a um consenso. E qual é o profissional que trabalha com a ecoterapia? Você é fisioterapeuta? Algum outro profissional pode trabalhar com a fisioterapia? Então, assim, nós somos uma equipe multiprofissional. É claro que essa equipe ela tem que ser interdisciplinar. Então, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, o médico, o educador físico, são profissionais que estão envolvidos dentro da ecoterapia. Nós não trabalhamos só a área da saúde na ecoterapia. Então, a ecoterapia, ela utiliza o cavalo como instrumento reabilitador, mas ela trabalha em 3 esferas, que é da saúde, que é onde esses profissionais estão envolvidos, da educação, que daí além de alguns desses profissionais também entra na nossa equipe o pedagogo, e o equitador, porque ela também trabalha na esfera da equitação. Então, o equitador e o médico veterinário também é de fundamental importância dentro dessa equipe multiprofissional. Então, quando você for procurar uma pessoa interessada, for procurar um serviço assim, ela tem que estar sempre verificando se existe todo esse apoio, essa equipe técnica especializada para estar realizando um bom trabalho. Porque alguns praticantes que chegam a nós, ele tem uma necessidade de reabilitação motora. Outros, talvez, tenham algum comprometimento intelectual que necessitam mais do psicólogo. Entendi. Outros que existem uma dificuldade de aprendizagem escolar que vai precisar do pedagogo. Então, assim, o fisioterapeuta é importante para acontecer tudo isso. Precisa trabalhar postura, coordenação, mas precisa dos outros profissionais para trabalhar o que esse praticante está realmente necessitando. E para trabalhar com a ecoterapia, o profissional precisa ter um curso específico para a ecoterapia? Então, ele precisa ter a graduação, né, em alguma dessas áreas que eu coloquei. E aí nós temos cursos de formação em ecoterapia. Então, como eu falei para vocês, a Associação Nacional de Ecoterapia, que é a ANDE Brasil, que tem sede em Brasília, tem um calendário anual com esses cursos de formações e também outros cursos, outras instituições que trabalham com ecoterapia também dispõem desses cursos. Então, um profissional que trabalha tem que fazer um curso de formação, um curso básico de formação em ecoterapia. E pela sua experiência, o que você colhe de resultado? Tem bons resultados? Excelentes resultados, né? Então, assim, nós utilizamos o cavalo porque o cavalo promove um deslocamento no praticante quando o praticante está realizando a terapia, quando ele está sobre o cavalo. Então, é um deslocamento que é um deslocamento antero-posterior do corpo, então nós, na verdade, para frente e para trás, para cima e para baixo, de um lado para o outro, e a rotação pélvica, a rotação do quadril, que é muito importante. Então, nós utilizamos o cavalo por causa desse deslocamento, que nós chamamos de movimento tridimensional, e tudo isso numa sessão
por exemplo, de meia hora de atendimento, o praticante recebe em torno de 1.800 a 2.500 estímulos. Então, é uma quantidade excelente de estímulos, por isso que nós temos excelentes resultados. Então, é observado assim que durante uma única sessão, durante a sessão, um praticante, por exemplo, ele entra com um tônus elevado. E ao final da sessão, nós conseguimos normalizar este tônus. Então, os resultados são excelentes. Tanto são, na verdade, diários, né? A cada estímulo, você colhe mais resultados. A cada atendimento. Então, é claro que a sessão ela não é única. Ela é recomendada de 1 a 2 vezes por semana. Então, é uma atividade de valor energético grande, de grande gasto energético. Então, a gente tem que sempre avaliar muito bem o nosso praticante, se ele está pronto, se é necessário mesmo ele realizar 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. Hoje nós temos comprovações científicas dos resultados, então antes era uma terapia que a gente sabia que resolvia, que melhorava, mas a gente não tinha muitas mensurações, muitas pesquisas sobre isso. Então hoje a gente vê assim, congressos anuais no Brasil, de 2 em 2 anos os congressos internacionais e mostrando mesmo as comprovações, né? Então, melhora de coordenação motora, melhora de equilíbrio, ajustes tônicos, numa esfera também a parte da afetividade, porque muitas vezes um praticante chega para nós e ele tem essa dificuldade de vínculo, de criar um vínculo, de aceitações, de afetividade. Então, às vezes pode ser um praticante, por exemplo, um praticante que tem o diagnóstico de autismo infantil, é aquele praticante que tem dificuldade, às vezes, de ter o contato visual, de ter a dificuldade do abraço, do beijo. Então, o cavalo, além dele melhorar a parte motora, ele trabalha toda essa parte afetiva, essa parte de vínculo. Então, assim, é muito comum o praticante chegar, às vezes, nem querer subir no cavalo, e depois de 1 mês de atividade, né, de terapia, o praticante está beijando, abraçando o cavalo. É bem Deve ser apaixonante mesmo. Tem mais alguma consideração que você gostaria de estar colocando, estar falando pra gente? Não, eu gostaria então de deixar que a ecoterapia como método terapêutico, né, como método de reabilitação, é uma excelente terapia. É claro que um praticante não pode só realizar a ecoterapia. As outras terapias, junto com a ecoterapia, que vão trazer, então, as melhoras desse indivíduo. Esperado. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Obrigada a você. Um grande prazer. Prazer foi meu. Valeu, pessoal. Obrigada.